21º passo dessa liderança com excelência. Esse é um passo muito importante dentro da liderança nessas 3 esferas que nós trabalharemos essa semana. Conosco mesmo, com o nosso entorno e com a humanidade. Vamos falar sobre esse ponto importante de nós observarmos, tá? Às vezes as coisas parecem que elas estão andando, mas não andam. Esse é um problema da nossa liderança nas 3 esferas. A gente chega num nível e aí esse nível não avança e parece que está avançando. Isso é difícil de se detectar, porque coisas acontecem à sua volta, coisas estão acontecendo, tem um movimento acontecendo, mas na realidade não há progresso. Esse é um fator importante de poder de ter que se olhar, sabe? E eu digo que às vezes há até fluidez, a coisa flui, tem uma equipe legal, a sua vida está em ordem, etc., mas você não avança. Aqui nós estamos falando de algo muito sutil, muito fino, sabe? Muito sutil e muito fino. É disso que nós estamos falando, né? E que a gente precisa estar muito atento. Nós estamos no 21º passo, nós já passamos por 20 passos. Passo da criação, né? Passo o líder que precisa inspirar e ser inspirado, precisa se adaptar e ser adaptável, né? Que precisa deixar marcas na sua liderança, né? Nós passamos pelo ritmo, nós passamos pela liderança com amor, passamos pela liderança que precisa criar pequenas mudanças. E aqui é uma dica, né? Isso é um caminho que há de se trilhar, né? De criar pequenas mudanças. Nós temos alguns checkpoints para poder fazer essa liderança e perceber se a gente está nesse estágio ou não, né? Passamos na liderança que precisa ser justa, que precisa revisar. Passamos na liderança que precisa trazer integração a toda a equipe. Passamos na liderança de que a equipe precisa estar unida na sua adversidade. Olha quantos passos nós passamos para que oxigene tudo. Passamos pela liderança da importância de trazer a harmonia dentro da equipe, de acolher as diferenças e olhar para o inteiro. Passamos na liderança de olhar para os pequenos vícios que uma equipe tem individualmente e coletivamente, né? E passa por você também. Passamos pela liderança de olhar onde que as coisas estão sendo fundamentadas, né? Na sua vida, na vida da sua equipe, né? Porque é sempre nessa ordem, nesse sentido, né? Passamos também, como líder, precisa trazer esperança à vida dele. Passamos pela liderança de olhar também para as sombras, aquilo que reflete, parece que é, mas não é. Passamos pela liderança da importância de olhar energeticamente as coisas e transmutar, decantar determinadas energias. E finalmente passamos pela liderança de observar o que precisa renascer numa equipe. Olha, 20 passos, nós estamos no 21º passo. Foi uma trilha grande. Tá tudo aí. Essa série toda, eu penso que a gente tem até que separar essa série em uma playlist especial. Não mudar, criar uma playlist só disso, os 22 passos da liderança. E muita coisa. Então nós chegamos num lugar em que ele é muito sutil, que nós estamos no final da trilha, verdadeiramente no final da trilha. 22 semanas, né? Trabalhando a semana inteira, cada semana um desses passos. Aqui tem alguns checkpoints que tem que ser feito. Então um deles é se as pequenas mudanças estão acontecendo em direção a grandes mudanças. Esse é um ponto assim, crucial, fundamental, né? Se esses pequenos passos eles estão acontecendo com harmonia, né? Com harmonia. Tem algo nesse 21º passo que é de suma importância, que é olhar além do que é físico, para que você observe se a sua qualidade energética do seu entorno e assim por diante, nessas 3 relações, né? Se elas estão conectadas com as forças divinas. Nós falamos de uma liderança de excelência que inclui a espiritualidade, né? Um líder que quiser liderar simplesmente pela matéria, ele está ferrado, né? Parece que ele vai chegar em algum lugar, mas não vai chegar em lugar algum.
né? Essa é a real da história. Então observar, né, com clareza, além dos olhos físicos. Aqui precisa olhar além dos olhos físicos, né? E tá trabalhando com as forças superiores, né? E no sentido de realmente se conectar com a natureza, se conectar com aquilo que foi, que é e que sempre será, né? Na sua liderança, na liderança da sua equipe, na liderança do mundo, né? Esse é o caminho, tá? No 21º passo. Vamos ver como é que a gente faz isso amanhã conosco mesmos. Como pega essa energia e lidera conosco mesmo. Isso, né? Aí